Esse é o esquema mais perfeito, na minha opinião, que é desse cara aqui, Rosier, que é um microbiologista, é um periodontista também, de 2018, e ele fala o quê? Que eu tenho aqui a interação entre o microbioma e o hospedeiro. E aí eu estou aqui dentro de uma linha de simbiose. Então, aqui, dessa linha para cima, é simbiose, tá normal. Né? O microbioma e o corpo da pessoa tá normal. Tem hora que o microbioma cresce, mas o sistema imune, ou a saliva, ou a higiene fazem com que aquilo se controle, né? E aí, de repente, algum fator aqui, um evento de estresse, um consumo de determinado medicamento, sei lá, uma mudança salivar, uma dengue, um problema qualquer, você pode perder esse equilíbrio, né? Que seria aqui essa disruption, né? Seria a ruptura do equilíbrio, e a pessoa entra aqui num processo que ela está no limite, né? Entre a simbiose e a disbiose. Então, ela está aqui no limite. Só que muitas vezes há reservas orgânicas, né? Há reservas imunes, a pessoa tem uma capacidade de resposta, a própria saliva, e a pessoa consegue voltar para a simbiose. Ocorre que quando esse evento, então aqui eu tenho digamos assim, um fator pequeno. Aqui eu tenho um fator moderado. Quando eu tenho um fator forte, a chance de eu entrar em desbiose é grande. Isso numa pessoa tolerante, numa pessoa típica, numa pessoa normal. Então, numa pessoa padrão, por exemplo, numa pessoa que não tem uma predisposição à doença periodontal, uma higiene menos adequada, ela às vezes vai ter uma gengivite localizada, muito pequena. Se ela perpetua o hábito, pode até piorar, mas às vezes melhora, põe uma higienezinha ali, ou usa um antisséptico, muda o creme dental e aquilo ali melhora. Então, às vezes, no indivíduo tolerante, tem que ter um estímulo muito grande para entrar em desbiose. Ocorre que existem pessoas susceptíveis, né? E que nessas pessoas susceptíveis, pequenos estímulos, então ela está aqui, ela já está sem estímulo nessa região que eu estou aqui circulando, ela já está no limite da quebra da simbiose. Ela já está limítrofe. Quando eu boto um estímulo pequeno, ela já tem desbiose. Só que ela consegue se recuperar, porque o estímulo foi pequeno. Daí, a gente põe um estímulo moderado, ela tem uma desbiose maior. Nem sempre ela se recupera, o período de desbiose é maior. O período de tempo que ela vai ter desbiose. E se eu ponho um estímulo forte, aquilo pode ser irreparável. Né? Então, às vezes a gente ouve muito, eu ouço muito de paciente com queixa de halitose. Doutora, eu escovo meus dentes 6 vezes ao dia, eu não como cebola, eu passo fio dental. Quem é que nunca viu isso? Eu passo fio dental, eu sou super disciplinado, e aí tem um colega meu do trabalho que almoça, não escova os dentes, passa o dia tomando cafezinho, é um porco, e não tem halitose. E eu tenho halitose. Por quê? Né? Então, assim, é uma pergunta que a pessoa faz e a gente tem que levar isso em conta. Né? Da questão da tendência individual, da tolerância e dos fatores predisponentes. De repente, aquela pessoa que escova os dentes 1 a 2 vezes ao dia tem uma saliva tão fabulosa, né, participando ali, lutando contra aquele biofilme, e aquela outra que limpa a boca 5, 6 vezes ao dia, até com uma qualidade boa, tem uma saliva ruim, o que faz elas terem padrões diferentes. Tá? Não sei se ficou claro, mas para mim essa figura ela é muito importante para entender porque aqui tem gente que tem doença periodontal e outra não tem, porque aqui tem gente que tem halitose e outra não tem, porque aqui tem bactéria que vai entrar, a bactéria dessa pessoa que tem, digamos, doença periodontal ou halitose crônica, vai entrar em contato com essa boca e aqui ela não vai conseguir causar dano, ou ela vai tentar causar um dano, mas vai sair do dano. Né? Então, aqui, um biofilme anfibionte ou simbiótico, todo mundo tem biofilme.
né? Só que é um biofilme com essas bactérias verdinhas, digamos assim, que são bactérias que não são potencialmente causadoras de doença. E aí você tem outras, e aqui a película adquirida, claro, e você tem essas bactérias vermelhinhas. E aí, quando você tem uma mudança de composição e da virulência da bactéria no biofilme, então não só na composição, mas na virulência, o biofilme se torna patogênico. Então você tem bactérias mais destrutivas que podem favorecer o desenvolvimento de cárie, que podem produzir mais ácidos que destroem os tecidos dentários mineralizados, né? Isso daqui, obviamente, junto com a dieta, junto com a dieta rica em sacarose, junto com a higiene deficiente, junto com a saliva que está falhando em remineralizar, né, esse tecido dentário perdido. E aqui, pensando do ponto de vista periodontal, né, quando você tem um aumento dessas bactérias aqui vermelhinhas, você tem uma resposta imune do hospedeiro que leva a danos no tecido periodontal. Tá? Então, isso daqui tem a ver com a tendência do hospedeiro, mas a mudança na composição e da virulência. Isso aqui eu trago só para ilustrar para vocês, eu acho muito bacana, a revista Nature, que é um dos periódicos internacionais de maior impacto, ela define nesse artigo do Herrero, tá aqui o link, eu tenho ele para passar para vocês também, define a periodontite como disbiose. E aí ele teoriza, inclusive, que a própria inflamação do corpo do hospedeiro susceptível à doença periodontal, ele inibe bactérias que produzem peróxido de hidrogênio. Então, ele fala que várias bactérias produzem peróxido de hidrogênio e que essas bactérias inibem o crescimento de outras. E essas próprias bactérias, elas ajudam na homeostase, a partir do momento que elas dificultam a vida dos patógenos anaeróbios. Quando eu tenho um hospedeiro com alta tendência de inflamação tecidual, que é o hospedeiro da doença periodontal, essas bactérias que liberam peróxido, elas diminuem, elas são inibidas, e aí as outras proliferam. Então, isso aqui está na Nature, 2016. Tá? Herpes bucal é disbiose, né? Então, vamos lá. O contato com o vírus acontece na infância. Quase a criança brinca de fazer bolinha de saliva, a criança brinca, a criança tem contato muito íntimo uma com a outra, né? Cerca de 80% da população em geral tem o vírus. Ela é infectada pelo vírus, ele está lá no gânglio nervoso latente. Nem todo mundo desenvolve herpes labial e ele permanece no organismo para sempre. Ninguém elimina um vírus. Então a gente questiona também por que algumas pessoas têm episódios de repetição. Né? Tem uma questão do estresse, da ansiedade, sim. Tem o sistema imune? Tem o sistema imune dessa pessoa, né? Tem a questão do sol, quando eu tomo sol, eu tenho herpes, né? Feito tem gente que relata. Então, é uma questão de disbiose também. Candidose está aqui nas suas 6 manifestações, né? Atrófica aguda, hiperplásica, pseudomembranosa, quelite angular, todas as manifestações, ela é uma disbiose. Tem muito a ver com o uso de prótese dentária porosa, com a má higienização, né? Tem muito a ver com isso, mas a gente vê, por exemplo, que uma pessoa que se alimenta via bucal, quando bota uma sonda nasogástrica, a primeira coisa que aparece é candidose. Né? Quando respira via natural, né? Não depende de suporte de oxigênio, que põe uma ventilação, candidose. Quando a imunidade cai, candidose. Né? Então, a gente vê muito isso em paciente comprometido sistemicamente.